Senhor presidente, senador Eguf, pessoa que eu tenho uma admiração e uma simpatia muito grande. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente nesse momento, senhor presidente, ao Estado de Sergipe e ao Estado da Bahia. Explicarei por quê, senhor presidente. Na noite de ontem, fomos surpreendidos com a notícia de que a presidência da Petrobras havia comunicado o fechamento ainda este ano das fábricas de fertilizantes nitrogenados em Sergipe e na Bahia. Em comunicado ao mercado, a petrolífera diz que a decisão está alinhada ao posicionamento estratégico de sair integralmente das atividades de produção de fertilizantes, conforme o seu plano de negócio e gestão 2018-2022. Segundo a estatal, trata-se de um processo de hibernação, que consiste na parada progressiva da produção, com conservação dos equipamentos e preservação de impactos ambientais, afirmando ainda que, em 2017, tanto a Fafem Sergipe quanto a Fafem Bahia apresentaram resultados negativos de cerca de 600 milhões para Sergipe e 200 milhões para a Bahia. E as respectivas, ao longo do prazo, continuam negativas. Com isso, a Petrobras realizou a provisão para a perda de cerca de 1,3 bilhão com as fábricas de fertilizante no quarto trimestre de 2017. Ora, senhor presidente, essa decisão causa-me muita estranheza, além da tristeza, senadora Lídice, porque sabemos que o segmento de fertilizantes se encontra em expansão tanto no Brasil como no mundo inteiro. E a demanda do mercado brasileiro de fertilizante é bem maior do que a produção nacional. A agricultura brasileira posiciona o país na 4ª colocação entre os maiores consumidores de fertilizantes minerais, digo nitrogênio, fósforo e potássio, em todo o planeta, em todo o mundo, atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos, importando, senadora Lídice, mais de 75% do que se consome. É isso mesmo, nós importamos mais de 75% do que consumimos. Vamos buscar lá outro canto do planeta, na Rússia, no Canadá, na Alemanha, e por incrível que pareça, é mais barato trazer do outro lado do mundo do que produzir aqui. Aqui se geraria, como se gera em Sergipe, mais de 300 empregos diretos, além da riqueza que se produz lá no nosso estado. Não dá para compreender. Enquanto a utilização desses produtos aumenta, em média, 2%, no resto do mundo, no Brasil, senhor presidente, senador Eguf, é de 4%, seja, 100% a mais. Entretanto, de maneira inversa, a fabricação nacional tem caído nos últimos anos. Será que é algo de propósito? Abrindo espaço para a entrada de mais produtos importados, e essa dependência de nutrientes estrangeiros influencia diretamente no custo da nossa agricultura, no custo da nossa lavoura, obrigando aos agricultores brasileiros a incluírem a cotação do dólar na conta da produção da safra. Peço só mais alguns minutos, senhor presidente. É algo tão grave que gastaremos alguns minutos a mais. Depender do mercado externo de fertilizante é arriscado. E no dia que não quiserem importar mais para a gente, e no dia que não quiserem mais vender para a gente, dos 75% dos fertilizantes que importamos, 90%, senhor presidente, 90% são potássicos, cerca de 50% fosfatos e 70% de nitrogenados. Senhor presidente, colegas senadores, soberania na agricultura é uma questão de sobrevivência. Repito, soberania na agricultura é uma questão de sobrevivência. Países com visão e estratégia não abrem mão disso. Buscar autossuficiência de fertilizante, diria que é tão importante como temos buscado a autossuficiência de petróleo há alguns anos atrás. Ainda somos um país agrícola
Graças a Deus, temos comida para vender para todo o planeta. E é por isso que a balança comercial tem batido recorde e recorde todos os anos. Deve-se muito à agricultura e à pecuária. Mas, senhor presidente, colegas senadores, é difícil entendermos o que está acontecendo, uma vez que, no passado, o deputado Pastor Antônio, que se encontra aqui na tribuna com muita honra, o governo estudava a possibilidade da autossuficiência em se tratando de fertilizantes nitrogenados e fosfatados. E aqui é imprescindível dizer que a região de Laranjeiras, lá em Sergipe, onde a Fafem está instalada, possui a maior mina de potássio do hemisfério sul e é responsável por 48% do fertilizante hidrogenado produzido no país. E é exatamente essa mina que querem fechar. Agora atua no sentido contrário, desmobilizando ativos estratégicos, senador Humberto Costa. O encerramento das atividades da Fafem em Sergipe trará ainda um grande impacto socioeconômico, não só para o município de Laranjeiras e arredores, mas para todo o estado de Sergipe, que terá uma grande perda de recursos oriundos da arrecadação de impostos pago pela Petrobras, além de mais de 200 empregados diretos. A Petrobras tem uma dívida enorme com nossos sergipanos, porque foi em território sergipano que ela aprendeu e começou a extrair de águas rasas lá no oceano, na frente de Aracaju, e adquiriu a experiência e o know-how para que hoje se tem para extrair petróleo de águas profundas. A Petrobras tem uma dívida com os sergipanos, porque hoje o nosso território é como se fosse um queijo, todo perfurado pelas inúmeras extrações que lá foram feitas. E agora, abandonar os sergipanos, e mais do que isso, abandonar a autossuficiência, abandonar a busca da soberania tão sonhada da produção de fertilizante. A Petrobras está indo no caminho contrário do que a agricultura brasileira precisa, do que nós brasileiros precisamos, do que os agricultores brasileiros precisam. Por isso, vamos lutar junto à estatal e ao governo federal, senador Eulides. Peço aqui a ajuda também dos baianos e de todos aqueles senadores, para que esse absurdo não ocorra. Hoje é Sergipe, depois hoje é Sergipe e a Bahia, depois poderá ser Amazonas, poderá ser Pernambuco, poderá ser todo outro estado, darei já uma parte. Apresentamos um requerimento à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, solicitando a realização de audiência pública, solicitando aqui a presença do presidente da companhia, do ministro da Agricultura, dos representantes dos trabalhadores do Sindipetro, dos estados envolvidos e de muitas outras pessoas que possam realmente nos ajudar e lutar para que essas fábricas não sejam fechadas. Pois não, senador Eulides? Senador, porque Vossa Excelência, primeiro, além de ser mulher. Vossa Excelência faz um pronunciamento extremamente importante que eu pretendo dar continuidade daqui a pouco. Só, no entanto, para dizer que penso que é um plano absolutamente definido. Primeiro, começa assim, vai se enfraquecendo as empresas e depois as entrega, as vende para o capital internacional. É esse que é o plano da Petrobras. O senhor Pedro Parente é um velho conhecido no comando do liberalismo e da privatização no Brasil. Fez isso no governo de Fernando Henrique e volta agora na Petrobras com o mesmo intento, atingindo de forma profunda a economia do Nordeste brasileiro, a economia de Sergipe, a economia da Bahia. E eu convido Vossa Excelência para que nós não apenas façamos essa denúncia aqui, mas possamos convocar uma reunião de todos os senadores nordestinos para discutir o impacto dessas medidas no Nordeste brasileiro e possamos tirar dele um manifesto, uma carta que possa ser entregue ao presidente da República a respeito desse assunto. E também, senadora Alice, convocar também os estados consumidores, tem Mato Grosso do Sul, São Paulo e tantos outros consumidores. Sem dúvida. O que a Petrobras pretende fazer com o Nordeste brasileiro, atingindo toda a produção agrícola desse país, é inaceitável.
Vossa Excelência já deu os dados. Nós importamos fertilizantes e produzimos fertilizantes, portanto, em quantidade muito menor do que a que consumimos. A tentativa de fechar a Fafem é uma tentativa realmente de atingir a economia do Nordeste brasileiro. Obrigado, senadora Lídice. Senador Osmar. Senhor senador Eduardo Amorim, eu estava ouvindo atentamente seu discurso sobre essa questão de fertilizantes. É de conhecimento de todos, da senadora Lídice e de todos os senadores aqui, o grau de insignificante de fertilizante que nós produzimos no Brasil hoje, pela quantidade que consumimos. E as alternativas que temos aos fertilizantes, muitas vezes é muito mais cara, para que você possa ter uma produção, ou pelo menos tratar a terra, dar vida à terra, para ela poder produzir ao longo dos anos. O calcário, por exemplo, é muito utilizado na minha região, só que o calcário chega a R$ 400, R$ 450 reais a tonelada, fora o transporte que é para levar lá para a região, para produzir muitas vezes no setor primário, plantar mandioca, açaí ou algum outro tipo de produto. Bem, o Amazonas tem a maior mina de potássio do mundo. Verdade. Tá certo? E aí, senadora Lídice, eu não vou nem falar do Pedro Parente, eu não estou aqui para defender Pedro Parente, não. Eu vou falar da política da Petrobras ao longo desses anos, vamos deixar claro. Vamos deixar claro. Não vamos aqui acusar o Pedro Parente. Nesse momento, ele está equivocado em fazer esse tipo de coisa. Não sou amigo do Pedro Parente, não o conheço, nunca conversei com ele. Mas quem levantou essa bandeira no meu estado é um deputado do PT. O nome dele é Sinésio Campos. À época, a presidente Dilma era ministra da Minas e Energia. Por lá passaram outros ministros. À época, um colega seu da Bahia era o presidente da Petrobras. Nunca quiseram explorar aquela mina de potássio, veja bem. E você, para produzir o fertilizante, NPK, é nitrogênio, potássio e fósforo. Nós temos produção de gás, como a Bahia tem produção de gás, é uma produção grande em Camaçari. É inadmissível você não ter uma indústria grande em Camaçari, na Bahia, de fertilizantes. E no Amazonas também é inadmissível. Veja bem, por quê? Porque nós importamos mais de 90% dos fertilizantes que são utilizados na nossa agricultura hoje. Se o Amazonas tem uma mina, e hoje você tem como explorar sustentavelmente, sem criar nenhum tipo de problema para as áreas. Não há aquela forma de antiga que você fazia as coisas e deixava um legado ruim para a região, né? Você tem, então, a maior mina de potássio, que é a Silvinita, dentro do meu estado. E a gente não consegue explorar. Agora tem uma empresa russa, senadora Lídice, que está investindo na ordem de 4 bilhões. Tem problemas para ser resolvido, está sendo resolvido, e a gente está tentando levar energia barata para lá. Porque senão você não tem um fertilizante competitivo. Se você não tiver uma energia barata para produzir esse fertilizante, você não vai produzir um fertilizante, sai pelo Rio Madeira, entra no centro-oeste brasileiro todinho, onde está a grande produção, mas nós não teremos um fertilizante competitivo. Por isso a minha solidariedade ao povo do Sergipe. Acho que há um equívoco muito grande, seja do Pedro Parente ou de quem quer que seja, em relação a essa questão. Não é o momento de a gente estar apostando no fechamento de indústrias, principalmente numa indústria que tem mercado, veja bem, que tem mercado. Se fosse uma indústria que está dando um prejuízo, que você não tem para quem vender, eu ficaria calado. Eu não sou aqui a favor de manter uma indústria dando prejuízo e as pessoas bancando essa indústria só por bancar. Não é verdade. Tem que saber o investimento. E aí, faço aqui, colaboro com o seu pronunciamento, fazendo um apelo ao Estado do Amazonas. O Amazonas tem a maior jazida de potássio do mundo, não estou dizendo do Brasil, não, de potássio do mundo, que é a Silvinita que nós temos lá. E nós temos, além da Silvinita, nós temos o gás, que é o nitrogênio puro para se fazer o fertilizante que tanto o Brasil precisa, a um preço mais barato. Porque quanto mais barato o fertilizante chegar
para o agricultor, mais barato o nosso produto final para a gente ter competitividade no mercado, tanto local como internacional. Obrigado, senador Osmar Aziz, você tem razão. Mas enquanto não se explora a silvinita do Amazonas, a única exploração que se tem hoje é a de Sergipe. É exatamente essas fábricas que estão querendo fechar, Humberto. Isso é um absurdo, está indo na contramão da modernidade, da agricultura. Não dá para compreender como é mais fácil e barato trazer do outro canto do mundo do que produzir aqui. Precisamos de emprego, a riqueza está aqui. Então, com certeza, um grande equívoco que o governo comete. Espero que corrija e ganharemos todos nós mais ainda. Precisamos buscar a autossuficiência, a soberania na produção de fertilizante. Obrigado, senhor presidente.